Nessa segunda parte, a gente vai conversar um pouco sobre o armazenamento de dados. Especificamente, eu quero falar um pouco com vocês sobre a questão de dados e metadados, qual a diferença de dado para metadado, os diferentes tipos de fontes de dados estruturados, semi-estruturados, os formatos de dados abertos e a importância dos metadados, certo? Então, a gente está aqui para discutir, para conversar sobre dados abertos, sobre Open Data. E a gente vive num mundo hoje onde nós estamos rodeados de dados, né? Então, a enxurrada de dados é muito grande. Com o surgimento da web na década de 90, né, a vida da gente começou a mudar e não parou mais. Então, hoje em dia, com as redes sociais, com as aplicações colaborativas, com os sensores, com essa ideia das cidades inteligentes, tudo isso são fontes geradoras de dados. Se fala muito em Big Data, né? Big Data, grandes volumes de dados que são gerados de forma dinâmica, com grande velocidade, dados estruturados, não estruturados. Então, dado é a palavra da vez mesmo. Então, o dado, ele pode ser definido como sendo um fato registrado que tem um significado implícito sobre fenômenos do mundo real. Então, um dado, ele é um valor. Pode ser um número, pode ser um texto, caracteres, que é o valor de uma variável que pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, você define variáveis e atribui valores a essas variáveis. E esses valores são os dados. E os dados são utilizados para transmitir, armazenar e deduzir informações. Então, o dado é o valor propriamente dito. Mas o dado, ele precisa estar associado a um significado, porque senão você não sabe o que é aquele dado. Se ele é um valor, pode ser 40, 20, 2013, você não sabe o que é o significado daquele dado, então você precisa associar a ele o que a gente chama de metadado. Então, o metadado facilita o entendimento dos relacionamentos e oferece utilidade das informações dos dados. Então, se eu coloco Central do Brasil e eu não digo nada, você não vai saber se Central do Brasil é o título de um filme ou é o nome de uma estação. Walter Salles, Fernanda Montenegro. Então, você não sabe se você não conhece, né, um pouco do Brasil, um pouco de cinema, então você não vai saber o que significam esses dados. Se eu associo a ele título, diretor, atriz principal, então você vai saber, Walter Salles é um diretor, Fernanda Montenegro é uma atriz. E isso tem a ver com o que eu falei na primeira parte, da importância de você, ao publicar um conjunto de dados, você oferecer junto daquele conjunto de dados o significado daqueles valores. Se você pega uma linha com vários valores separados por vírgula e você não explica o que são aqueles valores, eles não têm utilidade, porque está faltando o metadado. Então, existe uma diferença entre dado, informação e conhecimento. Dado é um valor sem o significado explícito. A informação é o significado associado ou deduzido de um conjunto de dados e de associações entre eles. E o conhecimento é a informação que eu posso adquirir dos dados ou do especialista do domínio da aplicação. Então, o conhecimento é o que todo mundo busca, né? Para que a gente quer? Para que a gente quer dados? Para poder, a partir desses dados, gerar informação e, a partir da informação, gerar conhecimento. Conhecimento é o que a gente busca. Principalmente para quê? Para tomada de decisão. Pode ser uma tomada de decisão simples. Por exemplo, qual o melhor trecho para eu ir da minha casa até o trabalho?
Qual é o caminho onde eu vou ter menos tráfego? Isso é uma decisão que você tem que tomar todos os dias quando você sai de casa. Então, se você tiver dados, a partir desses dados sobre o trânsito, dados sobre trajeto, se você tiver essas informações, se você tiver esses dados, a partir desse dado você vai gerar uma informação. E a partir dessa informação, você vai decidir qual é o melhor caminho a ser tomado. Então, isso é uma decisão simples, mas você pode levar isso, né, para um nível gerencial, governamental, um nível mais estratégico. Então, um exemplo simples, quando eu coloco 8.848, aquilo é um valor, sem um significado explícito. É o dado. Quando eu digo a altura do Monte Everest é 8.848, isso é uma informação. E quando eu digo o Monte Everest é a maior montanha sobre a superfície da Terra, isso é o conhecimento. Certo? Então, a gente precisa ter o metadado associado ao dado para que ele vire uma informação. Então, o que que se busca? A partir do dado, você quer processar dados para gerar informação e processar a informação para gerar conhecimento. E conhecimento, no final das contas, é o que todo mundo busca. É o interesse comum de organizações públicas e privadas e de nós mesmos. A gente quer ter conhecimento, certo? E quem são essas fontes de dados? De onde vêm os dados? São dados de uma maneira geral, certo? Eles podem estar armazenados em fontes de dados que são privadas, estão disponíveis dentro das organizações, ou podem vir de fontes de dados públicas, que já estão disponíveis na web. E você pode ter, o que a gente quer é pegar essas fontes que são privadas e transformar em fontes de dados públicas, certo? A nossa grande discussão aqui, em cima de dados abertos, é para quê? Pegar dados que hoje são privados e tirar de dentro da organização e colocar de forma pública. Mas na web já existem fontes de dados públicas que podem ser usadas, reutilizadas em formatos estruturados. Então, existe hoje na web, não sei se vocês conhecem, a Wikipedia, boa parte de vocês deve conhecer. Existe na web a versão estruturada da Wikipedia, que é a DBpedia. Então, a DBpedia é um conjunto de dados aberto em formato RDF que foi gerado a partir do mapeamento daquela infobox da Wikipedia. Então, foi feito um mapeamento da Wikipedia para um formato estruturado. Amanhã eu vou mostrar para vocês isso. Então, é um repositório de dados estruturado que já está lá disponível, qualquer um pode usar. Então, isso faz a gente pensar até em outros tipos de aplicação, onde você pode usar dados abertos governamentais, que são disponibilizados por instituições governamentais, e fazer uma integração desses dados com outras fontes de dados que já existem na web, para poder complementar esses dados, para você ter mais informação e gerar mais conhecimento. Certo? Então, essas fontes já existe um grande número de fontes de dados estruturados disponíveis já na web. Essas fontes de dados podem ser bancos de dados, documentos, planilhas, relatórios, formulários, tudo isso é fonte de dado. O que vai mudar é porque o dado ele pode ser considerado estruturado, e é isso que a gente quer disponibilizar na web, é o dado estruturado. É aquele que já tem um formato. Para que isso? Para facilitar o processamento. Certo? Então, a gente tem que ter em mente que esse dado que a gente está criando, ele não é para nossa leitura. Certo? É que nem uma página HTML. Uma página HTML, ela não foi feita para ser processada. A página HTML, ela foi feita para ser visualizada. O HTML é para apresentação. E resolve muito bem. Não é feito para o processamento. É como banco de dados relacional. Em um banco de dados relacional,
o dado ele está bem estruturado, ele tem uma estrutura fixa, rígida e bem definida. E esse é o objetivo dos bancos de dados relacionais. Porque eles foram propostos assim para resolver os problemas das aplicações convencionais de bancos de dados. Aplicações, controle de vendas, controle de estoque, recursos humanos. Então, para essas aplicações, os dados que essas aplicações geram são dados estruturados. Você tem um outro tipo de dado, que é o dado semi-estruturado. Por exemplo, um documento XML, o tipo de dado que ele armazena é um dado semi-estruturado. Por quê? A estrutura não é tão fixa como a de um banco de dados relacional. Em um documento XML, a estrutura ela pode variar um pouco, porque você pode definir alguns elementos que são opcionais. Então, se eu vou descrever uma informação sobre livros, um livro eu posso definir que ele tem título, editora, autor, ISBN, o ano de publicação. Um outro livro, eu posso ter apenas o título e os autores. Eu não tenho as outras informações sobre a editora, ano de publicação e ISBN. Eu posso representar essas duas instâncias de livro no mesmo documento XML sem problema algum. Se uma instância tem todas as informações, ótimo. Se a outra não tem problema. Então, isso caracteriza o dado semi-estruturado. E, por outro lado, a gente tem o dado não estruturado, que é aquele dado, é um documento texto, por exemplo. Então, você não tem como a estrutura, você não tem como extrair uma estrutura daquele documento texto, certo? Está tudo ali, não existe, por exemplo, você não sabe se eu tenho um texto, um texto do Word, por exemplo, você não vai saber claramente o que é o título, o que é a editora, o que é o ano. Isso não está claro no documento textual. Então, os dados estruturados, eles são provenientes dos sistemas transacionais, ou seja, são os sistemas do dia a dia das organizações, das empresas. Geralmente são armazenados em bancos de dados relacionais, possuem uma estrutura fixa e bem definida, que é o esquema do banco de dados. Então, esse esquema ele é pré-definido e todos os dados são definidos de acordo com o esquema. Então, aqui rapidamente, isso é um exemplo de uma tabela relacional com informações sobre livros. E isso daqui, pessoal, se a gente pega um arquivo CSV, ele vai ter essa cara, né? Você pega um arquivo CSV e facilmente você visualiza como uma tabela. Então, você tem as colunas e você vai ter os valores. Quando eu crio um banco de dados relacional, na hora que eu vou criar as tabelas, vou criar os atributos, tudo isso já fica documentado no esquema do banco de dados relacional. Quando você cria um arquivo CSV, você só vai ter... O arquivo CSV é um texto, certo? De alguma maneira, você vai ter que guardar esse esquema do arquivo CSV, porque ele é importante para o processamento do dado. Os dados semi-estruturados. Nesse tipo de dado, não existe uma estrutura regular, ou essa estrutura ela pode evoluir. Em esquemas de bancos de dados relacionais, não é comum que o esquema evolua com uma frequência muito grande. Ele pode evoluir, mas não é tão frequente. Quando o dado é semi-estruturado, a estrutura pode evoluir sem problemas. Posso acrescentar novos campos, remover os campos. Os dados podem ser incompletos, aquela ideia que eu falei, né? Um livro, eu tenho todas as informações sobre uma instância de livro, para o outro eu não tenho todas essas informações. Os dados são heterogêneos, os tipos são apenas indicativos. No esquema de banco de dados, um banco de dados relacional, se eu digo que eu digo que idade é do tipo inteiro, vai ser um valor numérico, eu jamais posso atribuir àquele atributo idade um conjunto de caracteres. Quando o dado ele é semi-estruturado, você pode fazer isso. Então, a estrutura pode ser implícita
E os dados que estão disponíveis na web, de uma maneira geral, eles seguem essa estrutura, eles são dados semi-estruturados. Você não tem essa rigidez que existe quando você tem bancos de dados relacionais, pela própria característica da web, pelo dinamismo, pela heterogeneidade. Então, para quem não conhece, aqui é um exemplo de um trecho de um documento XML. Assim como HTML é uma linguagem de marcações, né? São essas tags, certo? Isso daqui é uma tag, é um marcador. Então, a diferença do XML para o HTML é que no XML você tem essas tags, elas não são predefinidas. As tags, elas são criadas de acordo com o domínio que está sendo modelado. Se eu quero descrever informações sobre livros, quem vão ser as minhas tags? Livraria, livro, título, autor. No HTML isso não é possível. HTML você vai ter um conjunto fixo e predefinido de marcadores. Então, o XML é Extensible Markup Language, é uma linguagem de marcação extensível e ela é muito útil para a criação de outras linguagens. Amanhã, quando eu mostrar para vocês a pilha das tecnologias da web semântica, vocês vão ver que o XML está lá na base. Por quê? Várias linguagens que fazem parte, né, dessas tecnologias da web semântica são linguagens baseadas em XML. XML foi proposta, né, como um padrão para troca de dados na web. E a partir daí outras linguagens foram propostas tendo XML como base. Então, o XML permite a representação de dados em um formato semi-estruturado, que é útil quando você tem esse dado que ele tem uma estrutura que é irregular, certo? E os dados não estruturados são aqueles onde existe ausência total de estrutura. São dados que ainda não foram tratados ou modelados, dados armazenados em arquivos, são imagens, documentos textuais. Então, esse é um dado não estruturado, é um dado que não foi processado, certo? Ele pode passar por um processamento, por uma modelagem, e a partir disso você extrair o dado a partir de um documento texto. Isso é possível. Se você pega um conjunto grande de documentos textuais que dizem respeito ao mesmo assunto, você pode identificar um padrão, um padrão dentro desse documento e a partir daí extrair uma estrutura. Mas aí você tem um esforço adicional de extrair a estrutura e os dados daquele documento textual, certo? Então, quando a gente fala em dados abertos, né, governamentais, a gente quer qual tipo de formato? Um formato que seja processável por máquina, para garantir aquilo que eu falei antes. O uso, o reuso, o compartilhamento, a integração, tudo isso é fundamental. Então, pode estar em um formato semi-estruturado ou um formato estruturado, e você tem que ter os metadados associados. Então, aqui são alguns exemplos de formatos de dados abertos, né? JSON, CSV, XML e RDF. O JSON é um formato que é bem fácil de ser interpretado por qualquer linguagem de programação e muita gente gosta de usar o JSON. Eu acho até que aí depois o Christian pode falar um pouco aí da experiência deles lá sobre, né, qual formato que eles têm usado mais, certo? Então, é um formato bem simples. Muita gente diz que prefere usar JSON a usar XML, porque realmente é um formato mais simples, mais fácil de definir e mais compacto. E eu estava lendo, já existe, porque eu vou falar amanhã para vocês sobre Linked Data, tá? Então, já existe aí um movimento do JSON com dados ligados. Então, isso já pode ser uma outra tendência.
Então, a gente tem que estar muito ligado em tudo que está acontecendo, porque isso tudo é muito novo. Então, as pessoas vão experimentando, vão descobrindo qual é o melhor. É difícil responder essa pergunta. Qual o melhor formato? Porque tem muita coisa ainda acontecendo. Teve um workshop recentemente em Londres, né, que foi muito discutido o uso do CSV. Vai ser criado agora, já foi criado um grupo no W3C para discutir o uso do CSV como formato para publicação de dados abertos, para você ter mais semântica associada ao CSV. Então, existe todo um movimento de uso de RDF com Linked Data também para publicação de dados abertos. Então, é difícil dizer qual o melhor formato, certo? Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Existem os formatos. É mais fácil dizer qual formato não usar, certo? O formato que a gente não deve usar é aquele que não pode ser processado. O CSV, que eu já falei bastante aqui, depois eu posso mostrar um exemplo, né, para vocês, que é um formato compacto, também adequado para transferir grandes conjuntos de dados, porém é necessário oferecer uma documentação para explicitar a estrutura dos dados. Eu vou mostrar depois um exemplo, que é o do Procon, que eu acho muito legal. Eles fizeram isso, geraram o arquivo CSV com todos os dados e um outro arquivo que é um documento PDF. Não tem problema ser um documento PDF, porque é para a gente ler, certo? Poderia até ter um outro documento, um outro arquivo com os metadados em um formato que ele pudesse ser processado, certo? É uma terceira coisa. Porque a gente, quando a gente cria um dataset, o Christian vai falar dos catálogos, mas se você cria um dataset no SECAM, por exemplo, que é um catálogo, né, para publicação de dados abertos, você cria o dataset, aquele dataset você tem que colocar todas as informações que descrevem o dataset. O título, o autor, tudo. Aí, associado àquele dataset, você vai colocar um conjunto de recursos, certo? Então, um dataset vai ter um ou mais recursos. E esses recursos são os dados propriamente ditos e podem ser os arquivos que documentam aqueles dados, como, por exemplo, um dicionário de dados. Então, toda informação que for útil, que for relevante para aquele dataset, você disponibiliza junto do dataset lá na seção de recursos, certo? Então, o que for relevante, você disponibiliza. Quando você constrói um dataset CSV, possivelmente a descrição das variáveis, os metadados, eles vão estar num outro arquivo. Isso. Você precisa usar alguma outra linguagem, além do CSV, para fazer com que aqueles dois arquivos sejam processáveis por máquina, para explicar para a máquina exatamente como é que ela tem que fazer a associação dessas duas, do dado e da informação? Oi? Se você utilizar o RDF, amanhã você vai ver isso, fica tudo num arquivo só. Porque você tem o dado e o metadado tudo junto. Se você publica em CSV, você pode, por exemplo, pegar os metadados e publicar em JSON, para que aqueles metadados possam também ser processados. Mas você não tem uma maneira, o que você linka é porque o nome é o mesmo. Se eu digo que essa coluna aqui é idade, e lá no meu JSON eu vou dizer que idade é do tipo inteiro, então eu vou saber que eu vou processar aquilo como um inteiro. Certo? Mas você não tem uma forma de ligar diretamente. Tem que ser através de comandos mesmo que você vai descrevendo. Isso, aí você faz na aplicação. No RDF, você faz isso direto, porque o metadado ele está associado ao dado. E você associa esse conjunto de dados aqui a uma ontologia, que descreve toda a semântica daqueles metadados. Então, aí sim, fica tudo interligado. Fica muito claro. Quando a gente usa RDF e ontologias, está tudo interligado. Você cria o RDF, você diz a ontologia que você usou, essa ontologia vai descrever os seus metadados e os relacionamentos entre eles. Quando você usa o CSV,
é texto, né? Você tem ali aquelas linhas, aqueles valores separados por vírgula, e o que você precisa dizer, o significado de cada coluna. E o que você pode fazer é colocar esses metadados também em um formato que possa ser processado. Ou não. Por exemplo, lá no Procon, tem os dados em CSV e o dicionário de dados num documento PDF. Que já resolveu bastante, porque está bem documentado. Então você tem, eu vou mostrar, tem uma tabela com as colunas, o tipo, o valor que pode assumir. Então teve o concurso, né, para concurso usando esses dados. Então os meus alunos lá na universidade, eles criaram um grupo e eles não tiveram dificuldade em processar o dado, porque estava tudo explicado. A dificuldade deles foi imaginar uma aplicação que fosse relevante para aqueles dados. Uma visualização, algo que fosse diferente. Que aí é a questão de análise do dado. Que tipos de análises podem ser feitas com aqueles dados? Certo? Então, planilhas também podem ser usadas, né, para disponibilização de dados. Só que você disponibiliza o CSV e facilmente você também abre numa planilha. Uma dificuldade, assim, se você trabalha, por exemplo, com Excel, você vai disponibilizar uma planilha Excel, certo? A gente viu aqui, não é legal você disponibilizar um formato que seja proprietário, tá? Né? Acho que o legal é que seja um formato não proprietário. E tem um outro problema. Se você usar a planilha, você não deve, por exemplo, colocar estrutura, colocar cabeçalho, colocar muita coisa, porque aquilo vai dificultar o processamento. O dado, ele tem que ser o que a gente chama o dado bruto, certo? No formato mais próximo de como ele é gerado originalmente. Então, se você, tudo bem, vai disponibilizar a planilha, mas coloca ela num formato bem flat, né? Um formato assim, bem, sem muito alinhamento, sem muito, certo? Para facilitar o processamento. O XML, que eu falei para vocês, né? Que é um padrão para troca de dados na web, adequado para a representação de dados semi-estruturados. Esse aqui é o mesmo exemplo que eu já mostrei. Um documento XML, ele é composto por elementos. Esses elementos são, né, aqueles marcadores, são os elementos de um documento XML. E aqui algumas regrinhas básicas de XML, marcação de início e de fim, né? As duas marcações são obrigatórias. Ou seja, se eu abrir ali uma tag livre, eu tenho que fechar, não posso deixar sem fechar, tem que ter cuidado com o alinhamento. XML é um formato que, se a gente prestar atenção, ele já associa significado ao dado, certo? Não é se eu olho para cá, eu sei que esse valor aqui é um valor de preço. Preço de quem? De um livro. Isso daqui é o título do livro. Então, já diferente do HTML, o dado ele já está associado a algum significado. Mas a gente vai ver amanhã que no RDF esse significado ele é mais direto. Porque você tem um vocabulário por trás que especifica esse significado. Porque eu olho para cá, eu sei que isso é o preço de um livro. Mas em lugar nenhum foi dito que é o preço do livro. Isso é só um alinhamento, certo? A aplicação que vai processar isso daí, ela não sabe, porque não foi dito em lugar nenhum. A gente olha pelo alinhamento e pelo conhecimento que a gente tem, a gente sabe que é o título do livro. Mas uma aplicação que vai processar isso, não sabe. Então, o XML já resolve alguns problemas de troca de dados, porque permite você definir padrões. Mas ainda fica muita coisa em aberto. Por isso que a gente tem outras tecnologias que provêm dados com mais semântica, com mais significado.
Então, XML não define elementos, oferece uma sintaxe comum para armazenar informações. XML separa conteúdo da apresentação. Aqui um pouco mais de XML, que o documento ele pode conter caracteres, outros elementos. Então, isso aqui é para quem tiver interesse em usar XML como um padrão mesmo para disponibilização de dados abertos, tem que entender sobre a especificação de XML, certo? O que é permitido, o que não é permitido. Um elemento pode conter outros elementos. E no final das contas, a estrutura de um documento XML tem uma estrutura hierárquica. Então, se você pega um documento XML, ele vai ter essa estrutura em árvore. O RDF, por sua vez, é um outro modelo, é uma outra forma para publicação de dados abertos, onde eu tenho que o padrão é o quê? É um modelo de dados baseado em grafos, baseados em triplas. Quando eu falo tripla, uma tripla é uma dupla de 3. Certo? Entenderam? Essa é a melhor tradução que eu vejo, porque eu já falei em outras oportunidades, né? Também para um grupo, né, que falava espanhol, eu falando em triplas, eles ficaram olhando para mim e eu digo, como é que eu vou definir o que é uma tripla? Aí eu digo, é uma dupla de 3. Certo? Então são 3 valores associados. Então, eu tenho sujeito, predicado e objeto. Então, Paris é a capital da França. Sujeito Paris é a capital, predicado, e França é o objeto. Então, é isso que a gente vai ver amanhã com mais calma. E o RDF, ele é um modelo independente de implementação, que pode ser visualizado como tripla, como grafo, certo? Você pega um conjunto, os nós são os sujeitos, e assim você vai montando grafos de conhecimento. E você pode ver também como um conjunto de registros. E o legal do RDF é porque eu posso ter diferentes grafos. Eu tenho, por exemplo, esse grafo que descreve informação sobre Jorge Amado, com quem ele foi casado, os livros que ele escreveu, onde ele morou. Eu tenho um outro grafo que está em outra fonte, e aqui eu tenho as informações apenas dos livros que Jorge Amado escreveu. Eu tenho uma terceira fonte, onde eu tenho as informações sobre os estados do Brasil. Então, imaginem que são 3 datasets diferentes, com informações diferentes. E eu posso juntar tudo isso num grafo combinado. Como é que eu junto? Porque os nós, eles são comuns. Ora, um nó é sujeito, em outro momento ele vai ser predicado. Então, é assim que eu faço a conexão entre os dados. A interligação. Certo? Então, nesse contexto, você tem os diferentes modelos de dados, os dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, como formatos de dados abertos. Você pode ter CSV, que é bastante usado, JSON, XML, RDF. Agora, independente de tudo isso, os metadados, eles têm uma importância fundamental, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu venho aqui no portal de dados abertos do governo brasileiro, certo? Então, né, um portal muito bom, né, Christian? O portal de dados abertos do Brasil, ele usa o SECAM como catálogo de distribuição. Certo? Então, quando você vem aqui, dados, catálogo, que eu quero mostrar, tem uma outra coisa que eu quero mostrar enquanto ele carrega. Ó, isso daqui, pessoal, é o exemplo, eu falo tanto do PROCON, esse aqui é o exemplo, né? É o CSV dos dados das reclamações que foi disponibilizado, né? Você tem aqui ano de atendimento, ó, ano de atendimento, trimestre, o mês, a data,
Então você tem uma série de informações, a região, o estado, né? Um arquivo simples, o CSV que eu abri aqui no Excel para facilitar a visualização, certo? Aí, associado a esse CSV, a gente tem o dicionário de dados, que eu estava falando para vocês, né? O metadado ele é importante porque aqui você tem uma descrição do dataset, mas o mais importante aqui, ó, é essa tabela. Então, essa tabela, ela vai dizer cada um desses campos. Onde é que esses campos aparecem? Lá é a primeira linha do CSV, certo? Então, quando você cria um CSV, você tem que colocar na primeira linha do CSV quais são os atributos. E depois, num arquivo separado, você vai dizer o que é que cada campo daquele, qual é o significado. O nome do campo, o tipo e a descrição. Porque uma coisa que eu sempre digo, quando você vai publicar um dataset, se coloque no lugar da pessoa que vai usar. Certo? Então, pense que você está disponibilizando um dado para um estranho. Se coloque no lugar desse estranho. Será que você conseguiria fazer alguma aplicação com aquele conjunto de dados? Você tem conhecimento suficiente para processar aqueles dados? Então, para mim, essa é a melhor forma de você avaliar os metadados que você está disponibilizando. Imagine que você não tem conhecimento e se você seria capaz ou não. Então, aqui, então quando a gente clica lá, eu cliquei ali em dados, ele vem para cá, ó. Aqui são os conjuntos de dados que estão disponíveis lá no Portal Brasileiro. Esse daqui é o que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, quando eu clico aqui, ele vai mostrar uma descrição, a descrição, e aqui embaixo você tem os recursos. Lembram que eu falei que um dataset pode ter mais de um recurso? Então, aqui você tem todas as informações associadas ao dataset, o dicionário de dados, FAQ. E aqui, ó, o zip CSV são os dados propriamente ditos, certo? Aqui embaixo, você tem as informações adicionais. Então, isso daqui é o quê? São os metadados do dataset. Porque eu classifico assim, você tem um dataset, é o conjunto de dados, e você tem os metadados do dataset, ou seja, são as informações do conjunto. Que informações são essas? O título, autor, mantenedor, a periodicidade, certo? Cobertura geográfica, o assunto. Então, isso descreve o dataset. Mas, além disso, você tem o dicionário de dados, que são os metadados dos dados propriamente ditos. Entenderam? E é importante disponibilizar as duas coisas. Para cada dataset, trabalhar os metadados do conjunto de dados e os metadados dos dados. Entenderam? Uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui, dos dados aqui do Portal Brasileiro, é que eles usam um vocabulário padrão para definir os assuntos, que é o vocábulo. Se você clica aqui, ele abre a taxonomia lá do vocabulário, que é um padrão, e que eu acho que é interessante que que os países eles tenham essa classificação. Você pode até reaproveitar alguma, mas é importante que exista um padrão que possa ser utilizado por diferentes instituições, por diferentes municípios, em diferentes níveis. Para que isso? Para facilitar a classificação e a categorização desses datasets. Porque aqui eu estou colocando defesa do consumidor. Então, eu posso classificar todos os datasets que dizem respeito à defesa do consumidor. Por que isso é legal? Porque na hora que eu vou criar uma aplicação, eu posso criar uma aplicação usando diferentes datasets de um mesmo domínio. É uma das coisas. Certo? E aí, para complementar, aí aqui do lado você tem as licenças, você tem as etiquetas, que são as tags que vão descrever aquele dataset.
Então, na hora que você... quem aqui já usou o SECAM para publicar um conjunto de dados? Na hora que se vai publicar o dataset, ele pede todas essas informações para você, né? Então, você vai colocar... Tem algumas informações que são obrigatórias, tem outras informações que são adicionais. Então, existe esse... É preciso ter um certo conhecimento dos dados na hora de publicar o dataset, para publicar isso de forma coerente e consistente. A frequência de atualização, por exemplo, é importante. E você pode identificar outras informações que não estão aí e colocar como outras informações adicionais, certo? Para fechar essa parte, aqui a gente tem a parte dos aplicativos, certo? Então, vou mostrar o processo completo. Você tem o dado do PROCON publicado e agora você tem aplicativos que fazem uso desses dados. Então, esses 4 aplicativos aqui, esses 4 primeiros, foram aplicações que resultaram do concurso que teve recentemente, né, para uso dos dados do PROCON. Então, eu vou mostrar esse daqui. Então, essa aplicação é uma aplicação bem simples, que ela foi feita por alunos lá da Universidade Federal de Pernambuco, meus alunos, e alunos de 4º semestre da graduação. Então, eles analisaram os dados e eles propuseram essa interface para visualização, onde aqui em cima você tem diferentes setores. Eu posso escolher aqui, por exemplo, aqui você tem o Brasil todo, todos os setores. Eu posso vir escolher uma região, por exemplo, eu vou aqui para o Ceará. Quando clica no Ceará, aparece Estado Ceará, ainda todos os setores. Aqui ele vai mostrar a empresa que teve o maior número de reclamações. As empresas que menos atendem reclamações. Então, o que eles fizeram? Pegaram aqueles dados CSV, né, que ali tem muitas tuplas, muitas linhas para você processar tudo aquilo, né, visualmente. Não é fácil. Eles pegaram isso e colocaram num formato que qualquer pessoa, qualquer cidadão comum vai poder usar. Então, você tem um outro aplicativo que ele vai mostrar qual é a empresa que tem mais reclamações. Então, você vê, foram 4 aplicativos diferentes, com pontos de vista diferentes para um mesmo dataset, certo? Aí, aqui embaixo, reclamações atendidas, não atendidas. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia, né? O dado disponível em CSV, com metadados, ele permite o seu processamento. Primeiro, porque você pode entender o que aquele dado significa, então você pode criar uma aplicação. E segundo, a aplicação pode processar o dado, porque ela está no formato próprio para processamento. Certo? Bom, então dessa segunda parte é isso. Eu acho que vai ser legal, porque agora vocês vão ver a coisa, né, um pouco mais prática mesmo. Então, como é que a gente pode usar... Christian vai falar aí das APIs, dos catálogos. E amanhã eu volto para a gente falar de web semântica, RDF e ontologias. Tá certo? Então, obrigada a todos.